Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel e queria abordar um assunto, continuando o que eu falei que eu ia fazer do próximo vídeo, dessa questão de direitos para todos, de todos terem os direitos e a importância de fazer o mundo melhor para todos. E queria falar algo aqui que tem sido feito pelo pessoal lacração, que na verdade é um absurdo. É aquela história de você tentar fazer algo ruim, mas colocando de uma maneira que parece boa ou pareça nobre. Parece até que o pessoal brinca de diplomacia, né? Diplomacia é a arte de chamar alguém de idiota. Não sei se já ouviram essa piadinha, mas diplomacia é a arte de chamar alguém de idiota de uma maneira que a pessoa te agradeça. E o pessoal lacração tem tentado fazer isso com uma questão parecida. Vou citar dois exemplos. Um deles, ao redor, deve ter agora perto de uns 6 meses, um pouco menos, estava conversando de um assunto, não vou entrar em muitos detalhes, não quero que ninguém possa rastrear, nem a pessoa com quem eu tive essa conversa. Na verdade, eu tive umas três nesse último período bem parecidas, mas vamos voltar para uma específica, o conteúdo foi o mesmo. Em que essa mais específica, cadê o formato que tomou, a gente estava comentando de coisas para ajudar, de governo e tal, e a pessoa falou o seguinte: mas não tem nenhum sentido ter alguma coisa que ajude os homens, porque os homens já são privilegiados, então por que, que alguém ajudaria homens? E eu falei: bom, homens também têm problemas, concordo que a gente está discutindo um outro problema, de novo, não quero que a pessoa descubra, não quero ofender ninguém, falei: não, esse problema realmente tá, mas não tem por que não ajudar também com isso, você pode ajudar os dois. E a pessoa falou: não, ó, mulheres que têm que ser ajudadas. Mulheres é muito pior, os nossos problemas são muito piores e os homens não precisam ser ajudados. Os homens têm que se virar com as coisas deles. Então falei uma hora, não foi imediatamente assim. Falei mais nesse sentido, então homens cuidam das coisas deles e mulheres cuidam das delas? E ela, claro que não. Ela, no caso. As mulheres têm problemas muito piores. Os homens têm que entender que eles têm que ajudar as mulheres. Então eu falei, ou seja, os homens se viram com os problemas deles e ajudam as mulheres? E ela responde assim, é claro, nossos problemas são muito piores e tem que ajudar quem tem os piores problemas. Os homens conseguem se virar com os problemas deles. E ela falou assim, nem são muito problemas, são privilegiados. Então esse é o primeiro ponto. Vou fazer um paralelo com outro, que também foi na verdade de um episódio de uma série que voltou a ter. Tem um vilão lá preconceituoso e o que ele fala. Não quero tanto o episódio, que eu não sei qual foi a intenção, mas sim dos comentários que eu li sobre o assunto. Mas a fala do vilão é algo nesse sentido. Sabe o que eu odeio de vocês? Vocês choram, mas as pessoas normais também choram. As pessoas também normais também têm problemas, só que elas aguentam. E eu não aguento mais ver tanta choradeira de vocês. E não vou discutir o fato dele ter usado normais, não estou discutindo o personagem em si, mas sim os comentários que eu vi. Que foi no sentido dele ter razão, dizendo que, em relação a minorias, falando realmente, essas pessoas têm que parar de chorar, as pessoas têm que engolir os problemas deles, eles têm que entender que a nossa situação é muito pior. Então, os dois bateram muito parecido. Tanto a conversa que eu tive no particular, que eu vi em mais detalhes, conversa rendeu mais, quanto os comentários que eu li nesse sentido. Que seria o seguinte: ó, algumas pessoas já são privilegiadas, então elas não têm por que reclamar da vida delas, dos problemas delas, e elas têm que me ajudar. Vocês para pensar. Quão egocêntrico, quão egoísta é você chegar e falar isso? Olha, você tem problemas, ou então assim, eu nem quero reconhecer seus problemas, mas você não só a parte de lidar com os seus sozinhos e nem venha falar porque eu não vou reconhecer, não existe, você vai me ajudar com os meus. Se você parar para pensar desse jeito, independente de ser minoria, maioria, é um bruta, mas uma bruta egocentrismo, egoísmo e, bom, precisaria pensar mais adjetivos para colocar nisso de alguém. Hipocrisia também, tipo, eu vou chorar dos meus, mas você não chora dos seus. Você tem um caso que eu não vou entrar aqui, que seria os problemas que o pessoal fala de problemas de uma pessoa mimada. Então seria, por exemplo, ai meu Deus, eu tô com um problema, porque seria como se uma criança falasse, ganhei um iPhone branco, mas eu queria o iPhone vermelho, minha vida tá ruim, é nada. Seria um problema de criança mimada. Mas você tem pessoas com problemas legítimos, sejam eles maiorias, minorias. Você chegar e falar para uma outra, e é esse meu ponto, independe de ser minoria ou maioria, escuta, eu não quero saber dos seus problemas, mas você tem dever de me ajudar com o meu? Meu, isso é de uma pessoa ruim. É de uma pessoa ruim de coração, de uma pessoa sem empatia, de uma pessoa egocêntrica, de uma pessoa egoísta, que só consegue pensar nela. E, de uma maneira hipócrita, as pessoas estão tentando transformar isso em algo como se fosse bom, como se você fosse isso mesmo. Olha, se você quer ser uma boa pessoa, é isso que você tem que fazer. Esquecer dos seus problemas e se sacrificar pelos meus.
Você se sacrifica, você me ajuda com os meus problemas e depois os seus tá aqui uma banana para você. Não posso fazer o gesto, né? O YouTube pode me banir, mas tá aqui uma banana para você, porque os seus problemas não são nada e não importa e você tem que entender que você é privilegiado. Cara, isso é de uma arrogância enorme. E o que vai acontecer com isso, que é o que eu sempre falo aqui? Você vai criar o cara que é o monstro que vai falar, não me importo com os seus problemas também, você se ferre. Por quê? Porque se alguém chega e fala pra uma pessoa, tipo, olha, eu não tô nem aí com os seus problemas, mas você vem me ajudar com os meus, o que a pessoa vai responder naturalmente? Meu, vai pra aquele lugar, eu não quero saber de você, se lasca com os seus problemas. Eu tenho os meus, você não vai me ajudar, por que eu vou gastar tempo com você? Vai ser isso que uma pessoa que tem um pouco de autoestima, que tem um pouco de consciência, vai responder. Ou então a pessoa vai ser ingênua e falar: não, tem razão, seus problemas são muito piores. Uma hora ela vai acabar batendo nos problemas dela, vai acabar vendo que ninguém ajudou ela, e daí o que essa pessoa vai fazer? Ela vai virar o cara que vai falar: meu, quero que essas pessoas se lasquem, vai virar o vilão lá do desenho. As pessoas estão criando com essa lacração o vilão. Porque ele vai ser o cara que falou: meu, ninguém se importou com meus problemas. Ao contrário, eu ajudei os outros com alguma coisa, tentei ajudar e fazer minha parte. E na sequência, quando eu tive um problema, todo mundo virou as costas falando que o meu problema não interessava, que eu era privilegiado e nem se importou com isso. Você está criando vilão. É aquela história de vilão típica. E falando que você vê nas histórias e que você vê na vida real. É o que cria isso. E as pessoas estão colocando isso como se fosse bom. É fácil, né? Fácil você chegar, olhar um problema do outro e falar: oh, seu problema não importa, o que importa é o meu, vem me ajudar. Muito fácil e cômodo você falar isso. Então, óbvio que uma discussão, de novo, como eu falei no último vídeo, fica difícil de colocar no tempo aqui de um vídeo, daria uma discussão grande, talvez até de hora, mas qual que é o ponto? É fácil você chegar e falar isso dos outros. E claro, você tem a questão, como eu falei, de problema de pessoa mimada, pessoa que fala que ajuda e não ajuda, pessoa que finge que está ajudando e só para tentar limpar a consciência. Mas você tem o caso que eu estou querendo citar, que é justamente isso, o cara que vai, que ajuda de verdade, mas que também tem um problema sério, que não é um problema pequeno, e os outros estão querendo dizer disso. Se você é uma boa pessoa, você tem que ignorar os seus problemas, se lascar com os seus problemas para ajudar o outro. De jeito nenhum. Se você tem autoestima, se você se preza, se você tem amor próprio, você não vai fazer isso. Uma pessoa que tem não vai fazer isso, ela vai se ajudar. E quando o outro vier chegar e falar pra ela com o dedo em risco: você é uma má pessoa, você não me ajudou, a resposta vai ser: vai se lascar. Você não queria saber de mim, eu também não quero saber de você. E, claro, de novo, para entrar um pouco mais no mérito, óbvio, você tem prioridade, você pode falar: meu, esse problema é pior, esse problema vamos ajudar. Mas, enquanto a gente está fazendo isso, ó, tem uma questão aqui que você também poderia fazer por mim. Uma pessoa que, de novo, isso, cultive essa autoestima para você, o amor próprio. Primeira vez que a pessoa chegar e falar: olha, se lasca porque você tá me ajudando com esse problema, mas eu não vou me desfiar para ajudar o seu. Cara, primeira vez que eu vi isso, uma pessoa com autoestima é: tô fora, não te ajudo mais, não quero saber de você. E o que acontece se a pessoa não tem sabedoria, calma? A parte do se lasca, ela vai mandar o ponto. Não é só não quero saber de você. É não, eu quero que você se lasque, eu quero que dê errado pra você aprender. Você não me ajudou, eu sou revanchista, eu quero que você fique mal. Então olha só o que a gente acaba criando. E as pessoas estão colocando isso como se fosse algo positivo. Como se você chegar e a pessoa chorar fosse o que tem que fazer. De novo, para encerrar o vídeo que eu falei várias vezes, as pessoas criam um monstro que elas combatem e depois estranham quando esse monstro vai morder elas. Se a gente tem um mundo que é melhor para todos, com empatia, em que todos se ajudem, e daí com tudo isso que eu estou falando respeitado, ordem de prioridades, claro que tem problemas sem ser atacado de uma maneira, outros problemas são mais secundários, mas todo mundo tentando se ajudar, se entender e um fazendo pelo outro, a gente cria um mundo melhor. Quando a gente parte, nesse caso estou criticando a lacração, para essa lacração do tipo: ai, vou tentar transformar bonitinho o meu egocentrismo, você cria um monstro que vai justamente falar isso. Você criou o vilão que está descrito no desenho, enfim, que o pessoal está mostrando agora com essa fala. Você criou ele e pior, ele continua com o egocentrismo de criticar e agora que o cara realmente virar vilão, criar os próximos dizendo pro próximo: ó, tá vendo? Esse cara é vilão. Não seja assim, sacrifique-se por mim. Meu, vilão nesse caso que tá falando isso é você. E é isso, pessoal. Vou citar uma frase que já falaram para terminar, que vale nesse sentido. Não sei se a frase é original ou não, mas de quando eu fiz empresa júnior, diziam que tinha um cara que falava essa frase, mas não sei de onde ele tirou. E ele falava o seguinte: se você é bom, você vale X. Se você faz os outros ser bom, você vale X elevado a X.
E o que eu vou dizer nesse caso? Se você faz os outros serem maus, ou se você cria os vilões que você está combatendo, no sentido de valer negativo, é muito pior quando você está fazendo isso. Então, não adianta tentar disfarçar de lacração ou coisa assim, quando na verdade o que você quer ser é egocêntrico e se preocupar só com você. E a gente precisa de um mundo onde nós todos se ajudemos. Porque quando a gente ajuda, quando a gente se ajuda, o fardo que para um é grande e um não vai conseguir fazer, divide em dois, divide em três, três fardos que individualmente é pequeno, em três a gente resolve e ajuda todo mundo. O que você acha, pessoal? Comenta o que você achou aqui. Um vídeo desse que eu critiquei mais e peguei um pouco mais pesado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!